Grato a Deus por mais essa oportunidade, também nosso irmão pastor Antônio, a missionária Beth, por ter confiado essa responsabilidade. Deus seja louvado, que aqui o Senhor tem falado muito conosco. Estou alegre em ver novamente os irmãos, as irmãs aqui. É uma felicidade para mim estar aqui novamente. Eu creio que Deus tem uma grande obra para realizar na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Faz tanto tempo que eu estou aqui, na tua presença em oração, como Jacó insistiu pela bênção, eu também estou insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Hoje eu não vou sair daqui. Muda, Senhor, meu coração. Glória a Deus. Falhou o som. Glórias a Deus. Mas vamos então. Vamos iniciar então a mensagem, né? Infelizmente o CD tem um probleminha. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Glórias a Deus. Amém? Amém. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. Pode tomar os nossos assentos. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. A palavra, irmãos, para nós nesta noite é: não perca o foco. Glória a Deus. O texto aqui nos fala que Pedro, ele cheio de fé, vendo que Jesus vinha caminhando sobre as águas, ele pediu para ir encontrar o Senhor, andando também sobre as águas. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Não sabemos quantos passos ele deu,
mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Glória a Deus. Mas quando ele perdeu o foco, que é Jesus, quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Assim também acontece conosco. Quando nós estamos olhando para Jesus, quando nós estamos confiando nele, nós vamos superando os problemas, nós vamos vencendo as barreiras, nós vamos cada dia mais tendo a alegria de servir ao Senhor, de estar na casa de Deus, de louvar ao Senhor, de buscar a presença de Deus, porque nós estamos olhando para Ele, não estamos olhando para os problemas ou dificuldades. Mas quando nós deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar e achar que o problema está grande demais, e nós começamos a perder o foco, que é Jesus, nós começamos a perder a nossa fé, começamos a deixar de vir aos cultos, em todos os dias de culto, nós vemos aos cultos esporadicamente, e vamos esfriando, enfraquecendo, vamos afundando, perdendo a nossa fé, porque não estamos olhando para Jesus, mas estamos olhando para o problema. E nesta noite o Senhor nos chama a atenção para que nós venhamos olhar para frente. Paulo disse: eu olho para Cristo, o alvo que é Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, e prossigo, porque o prêmio que eu tenho para receber é grande. Então nós temos que ter este foco em Cristo, não olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, porque os problemas, ainda que eles estejam, eles vão passar, mas o Senhor está conosco para garantir-nos que nós, com Ele, somos mais do que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos fala também de um rei chamado Joás. E aquele rei, ele enfrentava um problema, ele enfrentava uma dificuldade, pois os assírios estavam cercando ali, lutando, pelejando contra eles, e ele foi buscar conselho com Eliseu. E quando ele, conversando com Eliseu, Eliseu propôs a ele que atirasse algumas flechas pela janela, e que depois ele ferisse a terra com algumas flechas. E a Bíblia nos diz que ele feriu a terra 3 vezes. E o homem de Deus se indignou com aquilo. Ora, você deveria ferir a terra 5, 6 vezes ou mais, assim você destruiria totalmente o inimigo. Mas como você feriu só 3 vezes, então somente 3 vezes você vai ferir o inimigo. Ele perdeu ali o foco naquele momento. Ele deveria ter insistido, crido mais. Assim acontece conosco também. Às vezes nós tentamos 1, 2, 3 vezes e desistimos, não continuamos, nós desistimos muito fácil. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser constantes e até vencer. A nossa conquista não pode ser pela metade, nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos perder a visão, o foco e ir e continuar. Se você tentou 1 vez, 2 ou 3 e ainda não alcançou a sua vitória, não desista, porque o Senhor está contigo e você vai derrotar o inimigo totalmente. Deus vai te dar a vitória que você está esperando. Aleluia. Glória a Deus. Não desista, irmãos. Não desanima, porque nós devemos olhar com os olhos da fé, sabendo que Jesus está conosco. Por alguns momentos na nossa vida, a nossa fé ela é provada
reprovada. Nós olhamos e às vezes o que vemos são os problemas que nos cercam, as dificuldades, as coisas que estão ao nosso redor e não conseguimos resolver, parece que a solução não vem. E este mesmo servo de Deus, Eliseu, estava em um determinado lugar lá perto de Samaria, acampado, e quando pela manhã ali o seu moço saiu da tenda e olhou, e quando ele olha na montanha, ele vê um grande exército do rei da Síria que cercava todo o acampamento em que eles estavam, e ele assustou-se grandemente, chamou Eliseu e disse: vem aqui, Eliseu, e vê o que está acontecendo. Agora nós seremos derrotados. Mas quando Eliseu saiu e viu aquele exército, ele orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver. E quando ele pediu a Deus esta oração, Deus abriu os olhos de Geazi, e quando ele olhou novamente, ele não viu apenas o exército inimigo, mas ele viu um exército de anjos que estava cercando ali o arraial onde eles estavam. Mais e maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que pelejam contra nós. Mais e maior são aqueles anjos poderosos que o Senhor envia ao teu favor do que o inimigo coloca impedimento contra a tua vida. O Senhor está contigo, o Senhor peleja, onde o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Aleluia! Não vamos perder o foco, vamos focar em Jesus, sabendo que Ele está conosco. Aleluia! E quando Pedro, irmãos, voltando ao texto aqui, Pedro, ele perdeu a sua fé e ele começou a afundar. Ele clamou ao Senhor e Jesus pegou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas uma coisa nós aprendemos com Pedro, que ele, apesar de ter falhado algumas vezes, ele nunca desistiu. Pedro nunca saiu da igreja, Pedro nunca abandonou Jesus. Ainda que ele afundou, ele continuou andando com o Senhor. Ainda que ele teve falhas, ele continuou andando com o Senhor. Assim também nós devemos aprender que eu e você, nós falhamos, e às vezes a nossa fé pode ter altos e baixos, às vezes nós podemos duvidar por algum momento, mas nós devemos continuar andando com Jesus, porque Ele vai levantar a nossa fé novamente, Ele vai nos colocar de pé, Ele vai nos dar vitória, porque Ele tem todo o poder. Aleluia! Quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos vencer as batalhas. Aleluia! E Pedro continuou andando com Jesus, e talvez ali ele ficou, certamente ele ficou um pouco fraco na sua fé, mas houve um momento que Jesus começou a perguntar para os discípulos e dizia: quem dizem os homens que eu sou? E eles falaram: olha, alguns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. E naquele momento, a fé de Pedro novamente foi levantada, novamente Pedro ficou cheio de fé e continuou andando com Jesus. Não perca o foco, porque ainda que você possa ficar triste por um momento, Jesus vai te alegrar, o Senhor vai te revelar algo que vai trazer alegria ao teu coração e vai te encher de fé. Aleluia! Tenha o seu foco no Senhor Jesus. Não desanime diante dos problemas, diante da dificuldade. Eu tenho aprendido com Deus, irmãos, que nós devemos buscar constantemente o Senhor.
E quando algum problema surgir, nós não devemos deixar de buscá-lo, mas nós devemos buscar mais ainda, buscar mais ao Senhor, crendo que Ele está conosco e Ele tem vitória para nossas vidas. E Pedro, cheio de fé, andando com Jesus, mas chegou um momento muito difícil na vida de Pedro e de todos os discípulos, em que Jesus disse que seria entregue para ser crucificado. E Jesus disse: todos vocês me abandonarão, porque a perseguição, o sofrimento seria muito grande. Mas Pedro, ele disse: Senhor, eu não, jamais eu vou te abandonar, eu daria minha vida por você. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro não esperava por isso, e vendo que Jesus foi levado para o matadouro, foi levado para ser crucificado, e ali Pedro, temendo, com medo, ele negou a Jesus por 3 vezes. Mais uma vez Pedro perdeu o foco, que era Jesus, e ele o negou. E quando ele negou Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que o galo cantou e Pedro chorou amargamente. Ele se entristeceu profundamente, porque novamente ele tinha falhado, novamente ele tinha perdido o foco, novamente ele perdeu a sua fé. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Isso às vezes, irmãos, acontece conosco, e nós vemos: nossa, eu falhei novamente. Mas prossiga, continua, não desanime. Após 3 dias, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Pedro estava junto com os outros discípulos ali no barco. E a Bíblia diz que Jesus apresentou-se na praia e disse para eles: joga a rede para o lado direito. E quando eles jogaram, eles pegaram uma quantidade enorme de peixes. Então eles perceberam que era Jesus que estava ali na praia, foram ao seu encontro. E quando eles chegaram ali na praia, Jesus começou a ter um particular com Pedro, começou a falar com Pedro e dizia: Pedro, tu me amas? E talvez naquele momento Pedro ouvisse o galo cantar, e ele disse: sim, Jesus, eu te amo. E segunda vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Jesus, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes de tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E 3 vezes Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E Jesus falou para Pedro 3 vezes: tu me amas, Pedro? Então continua, apacenta as minhas ovelhas, não para. Assim também o Senhor fala conosco, ainda que nós falhamos por algum momento, continua, apacenta as minhas ovelhas, faz a obra, vai em frente, busca, ora, jejua, consagra, louva, adore ao Senhor, porque Ele está contigo, Ele tem bênção para a tua vida, Ele tem vitória para a tua casa, Ele faz todas as coisas, Ele tem poder para isto. Não para, continua, Pedro, continua, apacenta as minhas ovelhas, vai em frente, eu sou contigo, Pedro. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Tu me amas, Pedro, aleluia. Não perca o foco, irmãos, o foco é Jesus. Pedro estava preocupado com a sua falha, com o seu erro. Ele estava olhando para si mesmo, e talvez ele se lamentasse, dizia: eu não sirvo para fazer a obra, eu não sirvo para andar com Cristo. Mas Jesus apareceu para ele e dizia: Pedro, olha para mim, Pedro, prossiga, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, vai em frente, continua, aleluia. E Jesus subiu aos céus,
E ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando estavam todos eles ali reunidos, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, entrou naquele lugar, e foram vistos línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e glorificavam a Deus, e magnificavam ao Senhor, louvavam ao Senhor, aleluia. E alguns que estavam lá fora, não compreendendo o que Deus estava fazendo, diziam que os homens estavam embriagados. Mas Pedro se pôs ali em um púlpito e ele começou a pregar e disse: esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, mas esta é a promessa que Deus fez através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito Santo, e todos seriam cheios, falariam em outras línguas, profetizariam, teriam sonhos, visões, obras grandiosas. Pedro ali naquele momento estava fazendo uma grande obra, ele já estava olhando para Jesus, apacentando as ovelhas, como o Senhor disse, e o Senhor começou a operar grande obra naquele momento, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem grande obra para realizar na tua vida. O Senhor tem obra grande para fazer na tua vida. Continua, vai em frente, levanta a tua cabeça, profetiza, prega a palavra, evangeliza, fala do amor de Deus para alguém, porque o Senhor está contigo para fazer a obra, para te dar vitória. Aleluia. Não perca o foco. Não perca o foco. Pedro, aquele que afundou, aquele que negou Jesus por 3 vezes, estava ali de pé, firme, já estava olhando para Jesus. Há um momento na nossa vida que nós crescemos espiritualmente, e que nós já não estamos mais olhando para problema algum, não importa o que está acontecendo, importa que Jesus está conosco. E Pedro, junto com João, estava ali entrando na Porta Formosa, e quando eles se depararam ali com um homem que estava pedindo esmolas e era coxo, ele disse: não temos ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou e glorificou a Deus. Deus fez grande obra. Pedro já não olhava para o problema, dificuldade. Falei: eu tenho Cristo, eu tenho e eu te dou o que nós temos para dar. Quem está conosco é Cristo Jesus. Ele que está conosco, vamos olhar para Ele. Ele anda conosco, Ele faz a obra, e Ele disse: aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor, Ele está contigo. Busca o Senhor e confia nele. Olhar para Jesus e você vai alcançar as bênçãos, as vitórias que Ele tem te prometido. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Números 23, versículo 8, se não me falha a memória, diz que diria o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus é fiel. E ainda que nós por alguns momentos venhamos a dar uma fracassada na nossa fé, vamos nos colocar de pé de novo como Pedro, porque nós amamos o Senhor e Ele está conosco, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Este mesmo Jesus que fez milagres na vida de Pedro e de muitos, este mesmo Jesus que usou Pedro para levantar ali um paralítico, e depois usou este mesmo Pedro para ressuscitar uma jovem que já estava morta. Aquela jovem que chamava-se Dorcas, estava morta, e o Senhor usou Pedro. Pedro orou e aquela jovem voltou a ter vida. O
Este mesmo Jesus que fez grandes maravilhas, Ele também está aqui nesta noite. Olhai para mim, diz o Senhor, eu que estou no controle de todas as coisas. Olhai para Jesus, porque Ele tem a solução para o teu problema, Ele tem a solução para a tua causa. Não se preocupe se está difícil, porque Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é Deus que faz acontecer, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então olhai para o Senhor, que Ele quer operar grandemente na sua vida. Aleluia! Não perca o foco. Não perca o foco. Não olhe para o problema. Não olhe para alguém que vai dizer para você: eu já conheço esse caso, eu já vi coisas parecidas, isso aí não vai dar certo, você não vai conseguir. Não olhe, irmão, para palavras pessimistas. Não creia, não fique também com seus pensamentos pessimistas, mas olhe para Jesus, porque a palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está conosco, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele anda conosco, e se Ele está conosco, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Profetiza a bênção na tua vida, porque o Senhor está contigo. Aleluia, aleluia. Paulo e Silas, eles pregando a palavra de Deus, e ali expulsaram um demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aqueles homens que escravizavam aquela jovem, ganhavam dinheiro às custas dela, eles fizeram uma grande reboliço ali e conseguiram incriminar Paulo e Silas e conseguiram prendê-los em uma prisão de segurança máxima. E eles estavam ali presos, com seus pés amarrados e as suas mãos amarradas no tronco, mas eles não perderam o foco, porque a Bíblia diz que meia-noite Paulo e Silas cantavam um hino ao Senhor. Aleluia. Eles estavam sofrendo, machucados, tinham apanhados, chicoteados, mas estavam louvando ao Senhor. E quando eles louvavam ao Senhor, o Senhor mandou um terremoto naquele lugar, que abalou as estruturas do cárcere e soltou a prisão de todos. E eles só não fugiram porque não quiseram, porque ainda ali o Senhor operou na vida de Paulo. E o carcereiro e toda a família deles aceitaram Jesus. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Ele que está conosco, olhai para Ele, olhai para Jesus, Ele está conosco. Vai dar certo o teu problema, a tua dificuldade, o Senhor toma nas tuas mãos e confia nele, porque Ele está aqui nesta noite, dizendo: olhai, olhai, olhai para mim, olhai para mim que eu tenho solução. Eu tenho solução para a tua vida, eu tenho solução para a tua família. Confiai, continuai, porque eis que a solução caminha com Jesus. Não perca o foco. É Jesus, é Ele, para Ele que nós devemos olhar, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Esforçai-vos, diz o Senhor. Esforçai-vos, e olhai para mim, diz o Senhor. Eu estou preparando uma grande vitória para a minha igreja, diz o Senhor. Não olhai para a esquerda e nem para a direita, olhai para o Senhor, e verás que eu sou fiel para a minha igreja, diz o Senhor.
e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Aleluia. Não perca o foco. Não perca o foco. Olha para Jesus, confia nele. Você verá acontecer os milagres diante dos teus olhos. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra. Glória a Deus. Deus vai operar grandes milagres. Confia, creia, busca, esforça-te. Deus é contigo. Eu agradeço aqui essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.